Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Olá, tudo bem? Eu sou o Leonardo e venho te convidar para assistir o meu podcast, Papo de Médico, a resenha. Uma conversa descolada, muitas vezes de assuntos sérios, uma resenha, onde abordaremos diversos temas com pessoas comuns, às vezes famosas, mas sempre formadoras de opinião. O objetivo na visão de um médico é comunicar, entreter, engajar e despertar um movimento de conhecimento nas mídias digitais, aflorando o pensamento crítico na busca de soluções em diversas áreas. Nesse contexto, vamos conhecer pessoas e realidades. Saiba o que toca nos partos e cirurgias e fique por dentro das tendências do pensamento através das indicações de leitura. O quadro Consulta Rápida proporciona conhecer um pouco mais dos nossos convidados. Seja bem-vindo ao Papo de Médico, o seu podcast semanal. Pessoal, tem gente que tem me perguntado por que Papo de Médico. Um amigo fez essa pergunta essa semana. De vez em quando a gente tem que esmiuçar um pouco e exercitar o pensamento para trazer à tona o real objetivo desse programa. Na verdade, trazer a realidade dos fatos como entretenimento, pensamento constante, dica de estudo e esclarecimento, não só na área médica, mas também em outras áreas. É a busca constante que eu venho tendo nesse programa. Esse exercício é um exercício propriamente dito, pautado na formação de um médico. Então, às vezes, a gente vê comunicadores que não têm formação em comunicação. Muitos são práticos no exercício da profissão e outros têm uma formação integral na abordagem de temas relacionados ao contexto hoje de mídias digitais. Por exemplo, aqui o exercício é de entreter, de pesquisar, de criar, de recriar, de estudar e reestudar. A gente vai estar sempre aqui conversando com pessoas que dominam o seu conhecimento, a sua profissão, seja ela num contexto simplesmente prático ou mesmo numa formação mais apurada. Aqui já recebemos pessoas que têm formação de doutorado e pós-doutorado e já recebemos também pessoas simples que dominam uma arte que nos permite dominar a natureza. Então o papo é de médico sim, o papo é de um médico que vê nesse programa oportunidade de crescer um pouco mais, estudar um pouco mais, de conhecer outros contextos e de poder trazer para vocês esse exercício, que é muito legal, que é exercitar o pensamento, exercitar as ideias. Por isso a gente está preparando novas ideias e recriando a nova temporada do Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Eu estou muito feliz hoje de estar aqui com duas pessoas especiais. Um amigo de uma boa data já, o Dr. Alisson Sena, e com a minha companheira, que já esteve aqui uma vez, a doutora Aline Frota Gobira. E a gente vai estar daqui a pouco apresentando eles para saber sobre o que a gente vai estar falando hoje. Antes, a gente traz o pensamento que já está se tornando um praxe no início, no meio e no fim do Papo de Médico. Você pode ter mais do que já tem, porque pode se tornar mais do que já é. Sucesso é algo que você atrai, se tornando uma pessoa atrativa. Trabalhe mais em si do que no seu trabalho. Se você trabalhar duro no seu trabalho, você consegue sobreviver, o que é bom. Se você trabalha para si mesmo, pode trazer fortuna, o que é muito bom. Essa fortuna é a fortuna do coração, do pensamento e das realizações pessoais. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui novamente com a doutora Aline de Campos Frota Gobira, 42 anos, formada em Medicina há 17 anos pela Universidade Federal do Amazonas, fez residência médica aqui também em Ginecologia e Obstetrícia no estado do Amazonas, tem curso de colposcopia, reposição hormonal, já trabalhou pela empresa de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas, que é o IGOAM, trabalhamos juntos, né, em Parintins como gineco e obstetras, ela ficava no Jof Cohen e eu ficava no Hospital Padre Colombo. É sócia fundadora da AME, do Nosso Sonho, Assistência Materna Infantil Humanizada, e é médica concursada do município na Maternidade Moura Tapajós. Atualmente trabalha mais do que nunca com o Nosso Sonho, que é a AME, que ela costuma dizer para mim, a melhor forma de se nascer em Manaus, a melhor forma de ter um parto humanizado em Manaus. É casada com este que vos fala, Leonardo Costa Gobira. Então, a gente está recebendo hoje aqui também o Dr. Alisson Bastos Sena, 46 anos, bioquímico e professor universitário formado há 20 anos pela Universidade Federal do Amazonas. Na época ainda era a Universidade do Amazonas, né, Alisson? Mestrado também pela UFAM em Imunologia, Alisson? Imunologia, né? Voltado para o HPV, que é o nosso assunto de hoje. Especialização em Citologia Clínica.
pós-graduado em análises clínicas e didática do ensino superior, já trabalhou no Hospital Samel, na Universidade do Estado do Amazonas, na Universidade Federal do Amazonas e na Censa, onde é concursado público até hoje, né, Alisson? Sim. Trabalha 17 anos na Censa. É casado com a Doriane Maria Lima Sena e tem 2 filhos, a Laila, a Sofia e o Vinícius. Bom, aproveitar que eu não posso deixar de fora as minhas, as suas e o nosso Leonardo Henrique. Eu sou pai da Fernanda, da Débora e da Juliane e sou pai também do Leonardo Henrique. E a Aline é mãe da Ana Beatriz e da Gabriela. E juntos temos o Leonardo Henrique. Então, para não ficar ninguém de fora, a gente tem que falar de todos. Faltou quem? A Beatriz Serena. Meu Deus, Beatriz Serena. Então vamos lá. Fernanda Íris, Débora Dulcineia, Juliane, Beatriz Serena e Leonardo Henrique. E pela Aline temos a Ana Beatriz e a Gabriela. Filha, não fique chateada não. A tia falou a todo momento que eu ia esquecer de alguém. E sempre eu esqueço um pouquinho mesmo. Mas um beijo para todos vocês. Bom, gente, hoje o assunto é sério e relevante. No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de colo de útero é o 3º câncer mais incidente entre as mulheres. Isto é, um problema de saúde pública. Para o ano de 2023, foram estimados 17.010 casos novos, o que representa um risco considerado de 13,25 casos a cada 100 mil mulheres, dados do INCA, de 2022. Dentre os papiloma vírus humano, que é o agente causador do câncer de colo de útero, os que têm maior risco oncogênico são o tipo 16 e 18, representando 70% dos casos desse tipo de câncer. Já o HPV 6 e 11 são os chamados não oncogênitos e causam as verrugas. Bom, eu quero dar as boas-vindas para vocês, primeiro para a Aline, depois para o Alisson. Aline, a gente tinha programado de conversar sobre câncer de colo de útero e sobre o HPV. A gente está gravando esse programa no mês de março, um mês voltado à saúde da mulher, né, em diversas áreas. Depois, mais à frente, em outro programa, eu vou estar conversando contigo sobre endometriose. Você é uma especialista em colposcopia. Na nossa realidade do dia a dia, a gente faz a prevenção do câncer de colo de útero, né? Orienta as nossas pacientes, as nossas mulheres. Eu vejo que a gente tem muito assunto hoje para estar conversando, principalmente com o Alisson, que fez um mestrado em imunologia relacionado ao HPV, é citologista titulado, é professor universitário, está todos os dias lendo lâmina de preventivo. Então é uma boa oportunidade, eu deixo a palavra contigo, apresentando você, e que seja um programa que dê visibilidade e que traga conhecimento e informação para as nossas pacientes, especificamente para as suas pacientes. Bem-vinda. Obrigada, Léo, mais uma vez pelo convite. A gente gosta, né, de chamar a atenção de todas as mulheres, e o mês escolhido do ano foi o Março Lilás, né, que foi colocado uma cor, para chamar a atenção da prevenção do câncer de colo de útero. Porque você acabou de ler aí um número, para mim, alarmante. E no Amazonas, acaba sendo maior ainda esse número. E que nos deixa, né, eu fico, no fundo, um pouco sentida quando eu pego um câncer de colo de útero, somente lá no consultório, porque dá para prevenir. Tá? É um câncer altamente prevenível, desde que a mulher faça regularmente seus exames. Então, gratidão por ter me convidado mais uma vez. E é isso. Agora o pessoal sabe, né? Um spoiler, que eu tenho teleprompter e tô lendo, porque minha esposa acabou de entregar e disse que eu tô lendo o que eu tô falando. Mas tudo bem. Alisson, bem-vindo. A gente tem que ter esse momento de descontração, porque senão a coisa fica muito engessada, né? Sim, fica. Alisson, eu deixo contigo também as suas apresentações iniciais. Vejo que você vem trazer muita informação pra gente, principalmente relacionado à citologia, né? A chamada citologia oncótica, que é o exame de Papa Nicolau, a experiência que você tem. Professor na área, inclusive professor da Faculdade de Medicina também, né? Você dá aula para Newton Lins. E seja bem-vindo, é uma satisfação, meu amigo, meu compadre, padrinho nosso de casamento. E eu tenho certeza que aqui não é um favorecimento ilícito, é uma pessoa que tem um conhecimento apurado e exercita o pensamento todos os dias, porque está sempre se renovando, estudando, tendo que estar atualizado na matéria de HPV e câncer de colo de útero, até pela formação profissional que tem. Bem-vindo, Alisson. Muito grato, muito bom, meu amigo, me ver. Aline também, satisfação, né, ver você aqui. E a gente vai ter um papo bem legal, assim, eu quero dizer que é importante esse assunto em março agora. Eu vejo, assim, que
Esse podcast, vocês estão de parabéns, você está de parabéns, né, por essa iniciativa. É uma forma de eternizar, né, um assunto e para as pessoas que estão precisando dessa informação e uma forma de eternizar também, né, nossa participação, nossa amizade. Porque para quem não sabe, o Alisson, inclusive, é o nosso citologista, né? Sim. Da AME, da AME, Assistência isso, Materna Infantil Humanizada, é ele que lê as nossas lâminas, né? Tanto em meio líquido quanto a citologia oncótica comum no Convencional. colo do útero, A né? gente vai estar falando aí desses dois tipos de prevenção, né, da copocitologia, tanto quanto líquida, quanto convencional, essa diferença, isso é importante também a gente falar. E vai ter muito assunto sobre esse ponto aí do HPV. Então, estou à disposição aqui, satisfação de estar aqui. Beleza. Pessoal, a gente vai começar assim o nosso bate-papo. Primeiro, a gente tem hoje uma visibilidade no nosso programa que a gente sabe que existem nichos que a gente alcança, muito relacionado principalmente as nossas pacientes, estudantes de medicina, somos preceptores, eu e a Aline, da Universidade Federal do Amazonas, eu sou preceptor também da medicina da UEA, do internato da UEA, e do internato da UFAM também, dos residentes da UFAM. Também. E ainda tem a FAMETRO, né? Então a gente tem hoje uma visibilidade e aqui a gente vai procurar ter uma linguagem acessível para as pessoas, né? Mas é claro que em certos momentos a gente vai permear a parte mais científica para o entendimento, né? Então, basicamente, o HPV, que é um tipo de vírus, o papiloma vírus humano, ele é agente causador do câncer de colo de útero, né? Professor Mauro Romero Leal Passos, presidente da Sociedade DST, esteve aqui com a gente em programas anteriores, e ele costuma dizer em suas palestras, né? O câncer de colo de útero é uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, porque não há para ter alteração celular oncogênita se não houver a infecção pelo HPV dos tipos que a gente já falou aqui. Então a gente vai começar com a Aline, para a gente começar aqui o bate-papo e tudo mais, para o público em geral, se tivesse que se perguntar, uma mulher se perguntar, né? Qual o primeiro sinal de câncer de colo no útero? O câncer de colo no útero. Tem como a gente dar uma dica, dar um conselho? Depois a gente vai estar falando um pouco de prevenção, mas quando que a gente poderia sinalizar, né, acender o sinalzinho vermelho e estar suspeitando de um câncer de colo de útero? O que você poderia trazer aí para as nossas pacientes? Léo, é assim, quando a paciente chega com a gente e diz que ela tem sangramento na relação sexual, que ela diz que sente dor pélvica também na relação sexual e, por vezes, um corrimento com odor. E o câncer, eu já trabalhei na Fundação Secom, você não falou aí, mas logo que eu formei, trabalhei 6 anos lá, eu vejo que tem um cheiro característico, né? Então, toda vez que a paciente vem com essa queixa ao consultório, por vezes eu fico até numa ansiedade de já querer examinar aquele colo, porque eu já suspeito de câncer de colo de útero. E aí eu vou atrás da história. O último preventivo colhido. Como eu sou casada, eu só colhi preventivo, que é a principal desculpa que elas dão, né? Desculpa ou situação, porque eu sou casada e eu só colhi o preventivo de 5 anos, colhi o último preventivo há 10 anos, né? Então é importante aí a prevenção também. Mas o primeiro sinal, assim, quando a paciente chega, é a sinusorragia, que é o sangramento na relação sexual. Entendi. Então, Alisson, a gente pode entrar aí perguntando para o citologista, né? Porque a gente começa a ter a informação de ser uma doença, um câncer, né? No colo do útero, que é uma região do útero, que tem íntimo contato com a vagina na mulher. E, como a Aline falou, tem sintomas assim que podem ser de suspeição, como o sangramento e a dor no ato sexual. E aí a gente tem uma notícia boa, falando da parte citológica, né? Que a gente tem um exame que pode prevenir, isto é, pegar uma alteração nas células do colo do útero bem precocemente. E aí eu quero que você esclareça para a gente, traga para a gente que exame é esse, como ele é realizado principalmente. Porque tem muitas mulheres assistindo a gente aqui no interior do Amazonas que nunca colheram esse exame. Sim. Né? Então é um momento a gente esclarecer de forma importante, sucintamente, Alisson, explicar para essas mulheres como é coletado esse exame, como é feito e qual é o objetivo dele. Legal, Léo. Assim, eu faço parte, né, hoje ainda, né, porque estou escrevendo um artigo ainda no Secom sobre o meu mestrado, e eu faço parte de uma equipe
de pesquisa do SECOM, né, liderada pela doutora Kátia Torres, e ela tem uma visão muito grande nessa questão do HPV. Lá eu aprendi muito lá no SECOM. E veja assim, para que você que tá querendo saber como é que é esse exame, o mais importante é entender que esse exame é coletado por um médico, é um ginecologista. Esse médico ele coleta com duas ferramentas. Ele usa uma escovinha, usa uma espátula, e esses dois locais que ele coleta, tanto com a escovinha quanto com a espátula, vai ser colocado numa lâmina. Isso na convencional, como a gente estava falando aqui. Uma lâmina convencional, naturalmente, que é feita já há muitos anos. Uma plaquinha de vidro. Né? Uma plaquinha de vidro é colocado lá. E coloca um fixador. Coloca um fixador, um álcool, né? Pode ser um álcool também a 96 graus, né? Enfim, um álcool absoluto. E aí vai ser fixada essa lâmina. Essa lâmina vai passar para o laboratório vai fazer todo um processo com ela, vai ser um processo de coloração, vai colorir essa lâmina, vai montar ela, vai colocar uma lamínula em cima, e aí vai para o microscópio para a gente ler essa lâmina. Tem todo um passo para chegar nesse ponto. Quando chega, a gente vai identificar todos esses dois epitélios que foram colhidos. Com a escovinha foi colhido um epitélio endocervical, glandular, e com a espátula foi coletado mais externo, vagina, fundo de saco e também a frente do colo do útero. Então, dentro do colo e fora do colo é colhido células, né? São colhidos células, e a gente vai poder, então, ali analisar aquilo ali com muita calma e verificar os sinais citológicos que estão relacionados às lesões precursoras e ao câncer de colo de útero. Sinais na célula, né, Alisson? Sinais nas células, sinais celulares. E isso é interessante porque é muito legal esse papo, Léo, porque a gente pode aqui esclarecer a importância da citologia clínica no sentido de ser um exame de rastreamento. Quer dizer, vai rastrear, vai sinalizar para o médico que existe uma possível lesão. E a partir daí, então, o médico vai fazer outras situações interessantes, que é a colposcopia, que é a biópsia, que a doutora Aline vai falar depois com calma sobre isso. Mas da citologia, ela dá uma indicação para o médico o que pode estar ali lesionando esse colo de útero. A gente sabe que é o HPV, né, 100% é o HPV que faz essa lesão. Então, é basicamente isso que o exame de citologia faz. É um rastreio. Aline, acabou que a gente já falou, a gente ia entrar aqui na causa principal do câncer de colo de útero, né? Sim. Tanto eu falei, o Alisson falou, e eu quero que você traga pra gente, né, até para bater bem legal nessa causa, né? Se o HPV é um vírus, né, como é que ele vai aparecer lá no colo do útero provocando câncer? Então eu quero que você esclareça para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo o que é o HPV, né? A gente sabe que é um vírus, mas como é que ele chega lá no colo do útero? Por que é tão importante essa alteração na célula pela infecção do HPV? Ele chega através do útero, no colo do útero, pela relação sexual, tá? Então, assim, tanto que a vacina é dado, teoricamente, de 9 a 14 anos, em que, teoricamente, as meninas não têm e os meninos também não tiveram relação, que deveria ser, né? E a gente vê esse número aumentado, principalmente de NIC1, e a gente vinha conversando no carro, porque aqui eu estou falando do meu Amazonas, né? Aqui no Amazonas, o índice de promiscuidade e da iniciação sexual nas meninas é muito precoce, principalmente no interior. Tá? Então, a gente veio até estudando o que era promiscuidade. Então, pela Organização Mundial de Saúde, promiscuidade é quando você tem dois parceiros em que tem relação sem camisinha no espaço de 6 meses. Né? Pesado isso aí. Então, e com isso que a gente percebe o número aí alarmante, crescente, em todas as classes sociais. Tá? Na classe social da A E, a gente vê esse número grande. Então, hoje a gente pode estabelecer como principal prevenção do câncer de colo de útero, claro, além do uso do preservativo, as campanhas de vacinação, porque já existe uma vacina para o HPV, né? Olha a importância, né, Aline? E o pessoal acha que não é importante, né? E também chego, né?
paciente com 20 anos, doutora, posso me vacinar? No posto de saúde, possivelmente vai ser negado, só tem na rede particular, mas existe. Então, tem mulheres aos 30 anos que estão se vacinando, aos 25, enfim, quando elas se tocam que existe essa vacina ou tem a informação, porque muitas vezes nem tem informação, né? E a mãe também, daquela menina, acha que isso não tem informação do que é o HPV e não leva aquela criança para vacinar. Então, Aline, tem duas perguntas que são interessantes, depois eu vou fazer esse bate-bola com o Alisson também com a parte citológica, mas eu vejo que é um momento da gente até esclarecer, né? Então, para identificar as lesões que são iniciais, qual é a melhor ferramenta, né, para a gente ter essa identificação? Quem vê cara não vê coração. Sim. Então, quem vê cara não vê colo de útero. Então, a partir do momento que se tem a relação sexual ou suspeita de relação, já tem que começar a fazer o exame? Suspeita de relação não, tem que a partir do momento que tem relação sexual, né? Suspeita porque eu não. digo assim, a gente está falando para as pessoas e assim, está falando para famílias agora, e nós temos filhos também, filhas, né? Então, muitas vezes, há a suspeita de que aquela adolescente já vem tendo relação sexual. E o que eu quero entrar para você, trazer para você que é importante, é essa educação em saúde já levar a filha, adolescente, a ginecologista para conversar, Isso, né? e eu tenho vários pacientes adolescentes, né? A educação sexual, ela começa na escola. A Gabriela agora está aprendendo sobre isso. E, principalmente, em casa. Eu vejo que quando a família lá em casa é super aberta a situação. Então, a educação sexual lá, elas sabem todas a importância do preventivo. Leonardo chega com revistinha de infecções sexualmente transmissíveis, cheia de ferida, tá aqui, dá um para cada um, dá para as amigas, elas ficam até com vergonha. Mas eu vejo que é dessa forma, tá, Léo? É educação. É educação sexual da parte da família, da parte da escola, né, para que essas meninas saibam, né, como, quando tiverem relação sexual, quando vão ter, quando se preparar para aquele momento, né, e principalmente levar o ginecologista. Nós que somos pais de meninas, é aí que eu queria entrar nesse assunto contigo, por isso que eu puxei esse momento. A importância de se ter uma comunicação aberta com as filhas, né? Comunicação é o segredo. Sexo, em muitas famílias, é um tabu. Então, para uma mãe falar de sexo para uma filha, ela não consegue, porque ela também foi criada dessa forma. Então, vira uma situação tão assim, ela vai aprender aonde? Com a coleguinha lá da sala de aula, que diz que transar sem camisinha, ter relação sem camisinha é legal. Então, e ela aprende de uma forma errada, e com isso vai aumentando. Poucas mães levam suas filhas ao ginecologista adolescente, pouquíssimas, né? Infelizmente, mas deveria. A partir do momento que a menina começa a ter a primeira menstruação, ela deve ser levada ao ginecologista para que tenha essa educação e essa conversa. Muito interessante. Então, Alisson, como a Aline falou, a gente vê que a partir do momento, eu usei o termo suspeita, né? Porque muitas vezes não há essa comunicação, né, aberta. Então, a importância... As meninas não conseguem nem chegar na mãe. Exatamente. Sim. Daí a importância da mãe, principalmente, que tem um contato maior com a filha, de levar ao ginecologista para esclarecer, né, sobre as formas de transmissão, esclarecer sobre a prevenção. E aí, Alisson, a gente chega no momento que você pode trazer para a gente sobre o que pode se achar no preventivo. É claro, o preventivo ele dá o diagnóstico do câncer propriamente dito, de lesões que a gente chama de lesões precursoras, e tem as outras coisas que podem aparecer também no preventivo. Eu gostaria que você trouxesse para a gente, né, um pouco dessas lesões, o resultado do preventivo, quanto tem que ficar preocupado. Depois eu vou dar uma cutucada em você, que a gente veio conversando, que com o citologista a gente tem que conversar sobre isso, para as pessoas entenderem um pouco do resultado preventivo. Sim. Eu quero que você traga isso para a gente também. Foi interessante o que a Aline falou ainda agora, porque esse dado alarmante, esse nome realmente dado alarmante, isso é muito interessante. Porque no Brasil, foi citado com os dados do INCA de 2022, foi citado aí em torno de 13%, né, a cada 100 mil, né? E 13 pacientes a cada 100 mil com câncer. E o dado de Manaus, né, do Amazonas e Manaus, está em torno de 57. Nossa. Então, quer dizer, Manaus hoje é a capital mundial do câncer de colo de útero. Ela só perde para as regiões que são subsaarianas ali da África, que têm uma associação com HIV,
Mas Então só tem perde mais infecção pelo HPV. por conta do HIV. Então tem uma associação. Então só perde para isso. Então, o Amazonas, realmente, o dado do SECONJ, os dados mais recentes, dizem que isso daí é muito grave. E outra coisa interessante. É infecção por HPV ou câncer? A infecção por HPV, Esse 50% esse é o câncer que eu estou falando. De câncer? De câncer. Esse é o percentual de câncer. 50 casos para cada 100 mil mulheres. O que conta é o câncer, entendeu? E o que acontece assim também, outra coisa interessante que foi falado pela Aline, que eu vejo assim com relação à prevenção, né? Prevenção à vacina. A vacina é importantíssima, a gente vê esses resultados já hoje nos preventivos. Eu trabalho no laboratório de referência do Amazonas, que é o laboratório Sebastião Ferreira Marinho, um laboratório que só faz citologia de toda a Manaus. É um laboratório de referência de todas as UBS de Manaus. Mas, assim, o que eu acho, o que eu tenho percebido, e também nos trabalhos científicos, é que tem uma falha aí, tem um gap aí interessante nessa vacina. Por quê? Porque a vacina que está sendo distribuída tanto para os meninos quanto para as meninas, é uma vacina que ela vai abarcar o quê? Vai pegar o HPV, que é para verruga 6 e 11, vai pegar aquele mais importante, né, no mundo, que é o 16 e 18. Mas os trabalhos de Manaus, eles marcam dizendo assim, temos mais, temos mais. 35, temos 42, temos 52, tem números para isso. E são subtipos de vírus. Esses números, eles marcam os subtipos de HPV, diversos tipos que são de alto risco, né? Então, esses HPVs, eu precisava que tivesse uma vacina para isso. Fosse multipolivalente. Isso, né? E hoje tem. Nos Estados Unidos nós temos a vacina nonavalente que deveria ser aplicada, então, nessas jovens que começam a atividade sexual. Essas mulheres que começam com a relação sexual de 9 anos até 14, enfim, deveriam ser vacinadas com a nonavalente e não a tetravalente. Então, assim, a gente já está correndo atrás. Já estamos atrás, já. Já estamos atrás. Então, isso é uma discussão muito importante, uma discussão que tem que ser levada a sério, porque a gente já percebe hoje nos trabalhos científicos a presença do HPV, inclusive 13, que é um HPV raro. Então, aqui no Amazonas, 13, 52, 45, então alguns números que são altamente oncogênicos, mas que também levam a essa situação do câncer de útero. Então, assim, com relação aos sinais citológicos, eu vejo que uma das características importantes que a mulher, que pode levar ao câncer, é essa infecção mesmo por a microbiota, uma microbiota diferente, né? Que pode ter fungo, pode ter protozoário, pode ter... E que não é, assim, o carro-chefe da citologia. A citologia no mundo todo ela é para ver célula e se está alterado o núcleo. Mas deixa eu te provocar. O que os nossos pacientes chegam no consultório? Porque está assinado pelo citologista a conclusão. Inflamação. Citologia inflamatória. Perfeito. E aí, o que você tem para esclarecer sobre isso? Para que você põe isso no laudo? É uma abertura, né? Um canal aberto, né? Sujeito a muita entrada de bactéria, inclusive perto, na região perianal ali também, onde tem bactérias, enterobactérias, né? gram-negativas. Então, assim, muito perto a abertura. Então, é importante dizer também que o HPV é causa de câncer de vulva, de câncer de vagina, de câncer de reto, ânus. Inclusive eu faço citologia anal também. E então essa inflamação que um lactobacilo, que uma cândida, que uma gardnerella podem gerar para esse epitélio vaginal, né? Ele já é uma porta de entrada para o HPV. O HPV já se sente confortável em casa. Num local inflamatório, né? Então, por isso que os resultados, a maioria dos resultados são inflamatórios. Qual é uma citologia que é normal, então, que não é inflamatória? É uma citologia de uma mulher que acabou de fazer uma relação sexual recente, que não tem os sinais clássicos da inflamação. Isso é muito raro a gente pegar iniciou a vida sexual há pouco tempo. Recente, há pouco tempo, alguns dias. Então, assim, isso é raro. Então, toda mulher sexualmente ativa vai estar inflamatória. Uma mulher sexualmente ativa, ela tem um certo grau de inflamação. São sinais inflamatórios citológicos que a gente percebe. Por exemplo, um halo assim no núcleo, um halo perinuclear que a gente chama, uma metacromasia, cores diferentes, né, na célula, né, um núcleo fantasma, de repente um núcleo que não está mais presente ali,
né? Uma célula. Então, algumas características celulares importantes que a gente vê que é um sinal inflamatório. Não tem necessariamente nenhuma lesão por HPV, mas tem que colocar inflamação para dizer que aquela mulher tem algum certo tipo de inflamação, que não é grave, que a inflamação, inclusive, na patologia, ela tem alguns níveis, né, que a gente não coloca no laudo, mas poderia colocar, né, se fosse interessante. E que não necessariamente precisa passar creme vaginal, né? Sim, não Ela necessário. fica Não encucada, necessário. mas Não está inflamada, necessário. você não vai passar creme Uma vaginal. inflamação inicial, uma média, uma acentuada. Então, nessa inicial, então, é uma inflamação, não deixa de ser. E também não necessariamente tem que colocar um creme vaginal ou fazer algum tipo de tratamento. E é interessante que o laudo do preventivo, né, é tão rico, né, Alisson, que especifica se a porta está aberta para um processo infeccioso, Sim. se há o processo infeccioso, seja ele por fungo, bactéria ou Diz vírus, qual é. diz qual Qual é o é, agente? mas necessariamente ele não é feito para isso, né? Isso. Ele é feito para dizer se há alteração celular na perspectiva da infecção pelo HPV. Eu digo que né? o SUS do Brasil é muito generoso, Léo. Entendeu? Muito generoso. Ele traz uma microbiota e traz também os sinais citológicos. Então, para o médico, é muito confortável, o médico brasileiro, muito confortável mesmo, de ver também essa microbiota, poder analisar essa microbiota, poder usar algum fármaco, algum medicamento que também elimine aquele tipo de agente que está ali. Então, isso é interessante, porque na Europa e fora, eu peguei um laudo da Espanha recentemente, tem uma amiga lá, farmacêutica, mandou para mim o laudo da Espanha, é assim, negativo, positivo. Esse é o resultado, é uma linha que tem do laudo. Então, o Brasil está bem na frente, esse SUS, com essa chancela que ele está dando para outros profissionais fazerem inclusive, essa citologia clínica é feita, eu sou farmacêutico bioquímico, né, de formação, mas especialista em citologia. Essa minha especialidade, na academia, quando eu entrei na faculdade, né, já tinha na grade curricular citologia 1, citologia 2 e do trato genital feminino. Então, assim, uma coisa que está na grade curricular e que depois foi para a especialização, né, que é uma habilitação que também na antiga UA, né, proporcionava. Então, quando eu quando me formei em farmácia, eu já tinha uma especialização em análises clínicas, uma habilitação, que a gente chamava na época, que já também fazia citologia de novo, 1 e 2. Então, assim, você faz várias vezes citologia. Então, não tem como não se encantar, né? Eu me encantei dessa forma. Foi assim que eu comecei. Né? Eu posso até depois contar como é que eu comecei, essa história é muito interessante. Não, pode contar. Né? Então, como começou essa história, né? Eu estava um dia saindo, já concluindo a faculdade, saindo lá na faculdade de farmácia, na Aparecida, que é um bairro aqui em Manaus. Esse bairro é onde estava a faculdade de farmácia, antigamente era a faculdade de farmácia e odontologia, quando começou a UFAM, a UA, né? Antigo A, que hoje é a UFAM. E aí eu descendo lá numa escada e um professor que é um nome fantástico, é o nome que leva o nome desse laboratório de citologia do Amazonas aqui de Manaus, que é o professor Sebastião Ferreira Marinho, estava fumando lá na frente. Lá. E eu passei, ele falou, ei, ele, vem cá. E aí, você já fez a minha especialização? Eu falei, não tenho dinheiro, é muito caro. Na época era R$500. Imagina, há muitos anos era R$500. Eu não tenho esse dinheiro. Ele falou, e você tem carro? Eu falei, tenho. Venda. Aí eu peguei aquele comando dele, saí de lá, fui lá para Praça 14 e vendi meu carro. Tinha recém-casado, cheguei em casa sem carro. E a minha mulher queria me bater, obviamente, né? Claro. Cheguei sem carro. É a Santa Doriane. E eu falei, olha, calma, eu estou vendendo esse carro, mas é isso que vai alimentar a gente no futuro. E foi isso que alimentou a gente no futuro. Então eu vendi o carro e fui fazer a especialização, eu sabia o que eu queria. E a partir daí as portas se abriram, né? Os professores queriam que eu estivesse participando nos laboratórios deles. Tem um professor também que eu não posso deixar de citar, que é o professor Edson, um professor que abriu as portas para mim, né, que é o dono do Educar, que hoje é um curso que tem aqui em Manaus de pós-graduação. O professor Edson me deu essa liberdade de entrar no laboratório dele, aprender com ele. E juntos, eu e o professor Edson, somos fundadores desse laboratório da prefeitura. Laboratório de Citologia, professor Sebastião Ferreira Marinho, que é o professor que me deu essa passagem inicial. Então, Então, esse preventivo tudo colhido no SUS acaba passando por passando por lá. Todos vão por lá. Todos vão por lá. Hein, Alisson? Uma história muito bonita. Bonita a história, com certeza. maneira, legal da gente ver que há sempre um esforço pautado, muitas vezes assim, no comando, numa orientação, né, de alguém. Hoje a gente preceptora, a gente é professor de alunos, né?
de medicina e muita gente depois reencontra a gente e fala, pô, você falou aquilo e eu pensei... Aquilo mudou. E aquilo mudou e tudo mais. Então é um momento especial para a gente falar que... Por isso o papo é de médico. Isso. Porque às vezes ele é professor, às vezes ele é marido, às vezes ele é pai de uma menina que está iniciando atividade sexual. Sim. Né? Então é nesse sentido que a gente traz o programa para o esclarecimento. Alisson, sinônimos. Vamos lá. Quando a gente pergunta para o citologista, colpocitologia oncótica, preventivo e Papa Nicolau. Uma vez eu vi um programa do Jô Soares, ainda o Jô Soares 11h30 no SBT, e ele não conseguia entender que na verdade era um sinônimo. Mas para que ter nomes, né? Então você podia trazer para a gente, você como citologista deve ter esse conhecimento, Sim. É importante pautar, né? Então vamos começar lá. Preventivo, né? E depois Papa Nicolau e depois colpocitologia oncótica. Parece brincadeira para os médicos que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, mas eu vejo que para a população em geral é bem interessante para saber que é o mesmo exame que tem um motivo de cada um ter um nome. O nome colpocitologia, na verdade, é o preventivo, né? Vamos começar com o preventivo. Preventivo é um nome bem claro, né? Para prevenir. Então, o nome mais popular, né? Que é mais fácil de entrar na cabeça de uma pessoa. Né? Preventivo. Então, vamos lá, prevenir. Então, foi um nome criado para que a pessoa possa prevenir esse câncer de colo de útero. Já o nome colpocitologia, aí já é um nome mais médico, né? Vem na parte toda cervical ali, então colpocitologia e para por aí. Agora, citologia oncótica, que aí entra a oncótica. É citologia oncótica. Buscar as células alteradas. Isso, né? aí buscar as células onco, vem de câncer. Né? Então, buscar as células alteradas. E tem o Papa Nicolau. Foi o cara, né? O Papa Nicolau foi que o médico grego, né? que começou, então, ali fazer aquele estudo das células. E até hoje, essa coloração dele, que nós utilizamos. Sendo que, dentro das minhas pesquisas, né? Eu já estou fazendo isso daí já há 17 anos, então, dentro das minhas pesquisas, eu vi que o Papa Nicolau, e até brinco com os meus alunos, e brinco com os meus amigos também, que eu trabalho todo dia, né, com citologia, que o Papa Nicolau ele criou uma série de baterias de coloração que demora muito. Né? Então, a gente, observando, a gente mudou esse tempo, esse time, fez um mix disso daí e acabou fazendo um método de Papa Nicolau modificado para ficar mais rápido e com células mais bonitas, com cores mais bonitas. Então, hoje eu faço o Papa Nicolau modificado, que é essa coloração, né, que tem mais vívida, que eu posso tirar foto, mostrar nos laudos. Né? Inclusive, gente, os laudos dele vêm com foto. Não, inclusive a Doriane, nossa comadre e esposa do Alisson, fala que ele vibra quando ele lê e vê aquela reação né, de coloração na lâmina. Quer bater foto, quadrar, pôr num quadro. É uma coisa emocionante, né? A gente até se pega às vezes na citologia vendo, olha que célula linda, né? E não é linda, né? A gente sabe que tem uma mulher ali, um paciente sofrendo, tem esse conhecimento, sabe que ali, naquela lâmina, há uma vida. Mas a gente fala lindo no sentido do que tudo que a gente estudou, né? E tá vendo ali cor, né? uma cor bonita e tudo mais. Mas com a responsabilidade de falar que realmente, e de detectar essa lesão. Então, assim, quanto ao Papa Nicolau, essa coloração que nós modificamos, foi por isso que foi chamado o nome Papa Nicolau, né? Por conta dessa coloração que ele criou também, desse modo de verificar a célula. E esses conceitos dele iniciais passaram muito tempo, Léo. Muito tempo. Muito médico, até um certo tempo, ainda lia pelo método do Papa Nicolau. Ainda via o resultado do exame e via no método do Papa Nicolau. Papa Nicolau 1, 2. E com o tempo foi mudando, né? As nomenclaturas. E as nomenclaturas mudaram e a gente pode falar agora dessas nomenclaturas. A gente vai falar mais adiante um pouquinho, né? Sobre a nomenclatura dentro desse contexto. Aí dentro desse resultado de exame, Aline, é bom a gente, então, agora que o Alisson esclareceu, né, sobre esse processo inflamatório, que ele é relatado no laudo do exame preventivo, aí perguntando para a ginecologista como você, que é mulher também, e aí a gente entra um pouco no espectro das infecções vaginais, né? Porque o preventivo ele proporciona para a gente a oportunidade de reconhecer outras coisas mais, como o Alisson acabou de falar. Então é um momento de você esclarecer, né, o porquê nem sempre se trata uma citologia inflamatória
E porque, às vezes, quando a mulher vê negativo para câncer, negativo para neoplasia, você está, sim, preocupada e tendo que tratar uma outra doença que apareceu no preventivo. O que você pode esclarecer aí para a gente do que pode aparecer no preventivo de outras infecções e tem que ser tratado também? O preventivo, como todo exame, ele é complementar. Então, eu vejo que o preventivo deve sim ser colhido pelo ginecologista, porque naquele momento que ele está colhendo, ele já está fazendo o exame físico. E ali ele está vendo se a paciente está com uma mucorreia, que é uma secreção tipo a clarinha do ovo, bem clarinha, sem mau cheiro, sem coceira. Se ela está com uma secreção bolhosa, acinzentada, se ela está com uma secreção esbranquiçada, grumosa, tipo a coalhada do leite. Examinando vulva, né? Também. Examina a vulva, né? Examina o períneo. Então, assim, a gente já consegue. Eu trato muito as minhas pacientes, eu não trato o exame. Eu trato principalmente a queixa que ela está me trazendo. E então eu não espero chegar ao resultado quando o Alisson lá da AME, que eu mando para o Alisson, mas eu já vi que a paciente está com candidíase, ela já sai com tratamento, tá? E muitas vezes também, quando a paciente está muito inflamada, eu nem colho preventivo naquele momento. Trata primeiro. Eu trato aquela inflamação, a senhora vai tratar, a senhora vai voltar comigo em 10 dias, eu vou colher o seu preventivo, para que a gente consiga fazer uma citologia melhor da E tem senhora. até a outra realidade também, que são das pacientes em perimenopausa ou menopausa, Sim. né? Sim. Que a gente precisa primeiro tratar essa sepsis, Que algumas não entendem, né? Umas querem, não, mas o médico... eu quero colher logo. Sempre colhem o preventivo, eu assim, mas sempre colhem errado. Porque vem lá escrito, o Alisson me manda, atrofia, repetir o preventivo após estrogenizar para melhorar o trofismo. Ou seja, a paciente vai ter que recoletar. Então, pacientes na menopausa, em que estão com aquela secura e que não estão fazendo nenhum tipo de reposição hormonal, elas precisam sim fazer um cremezinho para deixar aquela vagina e aquele colo com mais estrogênio para poder coletar o preventivo. Até é bom esclarecer isso, porque às vezes a paciente chega com a gente, nossa, mas eu tirei o dia hoje para isso. Eu fiquei 3 dias sem ter relação sexual, mas já tem, por exemplo, 49 anos e está 3 anos sem menstruar. Exatamente. Então não vai ter qualidade a coleta daquele preventivo, isso, exatamente. né, Mas assim, quando a paciente tem uma situação que, quero colher, a gente acaba colhendo. Mas o correto é mulher menopausada, a gente examina, vê que não tem condições de colher, faz um creme para melhorar e depois volta para a coleta. Esse é o correto. Interessante. Alisson, agora a gente puxa aí o gancho para o momento da classificação do preventivo, né? Sim. Vai ser importante você falar para a gente, porque quando a pessoa se depara, tem gente ouvindo a gente agora, abrindo e vendo também, abrindo o resultado do preventivo e está escrito lá, Alisson, NIC 1. Né? O que é isso, Alisson? NIC 1, NIC 2, NIC 3, quando vem no laudo, o que significa isso? A gente sabe que é uma classificação mais antiga, tem uma hoje mais recente, mas para poder esclarecer para as pessoas de um modo bem assim, tranquilo, didático, o que significa isso? O NIC ele é uma neoplasia intraepitelial, quer dizer, neoplasia, quer dizer, uma lesão, um câncer, né? Ou uma lesão que pode ser benigna ou maligna, neoplasia ela é maligna e benigna também, na nomenclatura patológica. Então, neoplasia intraepitelial cervical, né? E essa neoplasia intraepitelial cervical, nível 1, ela está classificada no Bethesda, que é uma outra classificação, ela é classificada como LSIL, né? LSIL, que é uma lesão intraepitelial, uma lesão de baixo grau, uma lesão de baixo grau. Então, essa lesão de baixo grau é quando o vírus entrou no epitélio, e ele se deparou ali, encontrou células novas, de mulheres que têm uma célula que a gente chama de superficial, que está com todo o epitélio completo. Então, perfeito. Então, ela começa a lesionar para as primeiras células ali que estão ali na superfície. Já NIC 2 e 3... já é uma neoplasia intraepitelial cervical nível 2 e 3, já está aumentando o nível. Você está aumentando o nível. Está aprofundando. Está aprofundando, então está indo lá mais para baixo desse epitélio. Então, geralmente, né, essas lesões, elas encontram-se em mulheres que têm já um epitélio mais, vamos dizer assim, desgastado, para as pessoas entenderem. Quer dizer que já não tem mais aqueles epitélios superficiais. E como é que acontece isso? Acontece quando uma mulher, por exemplo, toma um anticoncepcional. O anticoncepcional simula, né,
uma mulher com uma situação ou como se estivesse na infância ou como se estivesse lá muito idosa. Então, ela não fica naquele período reprodutivo. Então, simulando isso, então, uma mulher nova, muito nova, e uma mulher muito idosa, ela tem células redondas, que a gente chama que são células profundas. Então, fica mais fácil o vírus entrar. E quando ele entra aí, ele pega células NIC2, número 2 e 3, que são profundas, né? E que a gente chama de parabasais e basais, lá do epitélio basal. E aí, então, são as verdadeiras lesões precursoras. As lesões precursoras são NIC2 e NIC3, que no sistema Bethesda, chamado de HSIL, né? Que é uma lesão de alto grau. É isso. Uhum. E o carcinoma in situ, né? Isso, isso. Tem também mais um, que eu estava falando do NIC, né? É o carcinoma in situ, que também vem junto nesse processo, porque ele é in situ, ele ainda não passou uma barreira ali. Mas já é câncer propriamente dito local, né? Já é um câncer local, aí sim, porque carcinoma já é a nomenclatura do câncer mesmo. E aí a paciente que abre o preventivo, né, e lê lá o NIC1, neoplasia intraepitelial cervical, bate o Google, o doutor Google. Aí tem lá, neoplasia, ela já chega lá, meu Deus, a minha vida acabou, porque eu tô com NIC1. Mas eu vou provocar vocês. É um momento, né, da gente provocar. Porque é uma discussão que a gente vê nos congressos que é importante e é esclarecedora, mas às vezes gera uma confusão. É claro que a gente não vai bater o martelo que uma neoplasia intraepitelial cervical grau 1 bater o martelo que um dia será um câncer, né? Então a gente sabe que a probabilidade de se evoluir para um câncer é bem mais baixa na lesão de baixo grau. 10% aí. Apenas 10% lesão de baixo grau. Mas, Aline, a gente acompanha essa paciente no nosso consultório, né? Acompanha. Então é isso que a gente tem que esclarecer para as pessoas. Porque, Alisson, uma vez eu até comentei com a Aline, uma vez me fizeram uma pergunta na prova de residência aqui na UFAM sobre paciente com NIC1. Você recebe um laudo... Ela não me perguntou nem se eu examinei a paciente, né? Uma preceptora uma vez. Não me perguntou se eu examinei. Perguntou, você recebe um laudo de preventivo dizendo que tem um NIC1. O que fazer? Então a resposta era, não faça nada, só acompanha. Mas aí é uma grande discussão que existe hoje na ginecologia, porque a gente não vai deixar de acompanhar essa paciente. Eu vou dizer para uma paciente que bateu o Google e está com NIC1 que eu não vou fazer nada. Porque 70% a 80% das lesões regridem sozinhas. Sim. Beleza, tá certo. E os 10%? E os 20%? Eu não sei onde aquela paciente se incluiu. Então, o que eu digo para minha paciente é assim. Ela está com um vírus, ela é hospedeira de um vírus. Isso é muito então, importante. ela precisa lutar com esse vírus o resto da vida dela. E como é que ela luta contra esse vírus? Alimentação mais saudável possível. Exercício físico, tratando a imunidade. Vitaminas, suplementação. Melhorar a parte imunológica. Melhorar a parte imunológica e, o mais importante, paciente que vem comigo com NIC1 ou com ascos, eu acompanho de 6 em 6 meses no consultório durante 2 anos. Depois de todas as citologias deram negativas, passa a ser anual, se a paciente quiser, porque tem umas que querem estar lá comigo a cada 6, 4 meses para fazer o preventivo. Tá? Mas eu não saio, né? Como eu vejo, assim, infelizmente, alguns colegas falando, olha, a senhora está com NIC1, a senhora volta só daqui a 12 meses. Daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos, né? Não tem condições, né? Eu não acho correto. Tem que se considerar, né, Aline, eu vejo assim, tem que se considerar também que nós estamos em Manaus. Exatamente. Onde tem esse índice alarmante e onde também, culturalmente, a paciente não tem esse costume de voltar ao médico. De esse resgate da paciente ao médico. Mesmo sendo particular, às vezes ela desiste, não volta. E nessa necessidade que eu vejo, que é uma discussão muito ampla dentro dos congressos. Muito ampla. E tem o pessoal do contra e tem o pessoal do a favor, né? Então, eu sou do a favor de fazer alguma coisa. Eu sou dessa linha também, porque eu vejo assim... Mal não vai fazer e não vai se arrepender. No mínimo, fazer uma colposcopia. Isso. Em se tratando de Manaus, né? A gente tem que estar tendo esse cuidado maior, né? E também cada caso é um caso, né? Então tem que ver como é que cada paciente tem seu universo, isso. Né? E assim, essa persistência do HPV, 1, 2 anos, o médico já consegue perceber que já no sexto, depois de 6 meses, acompanhou, ainda continua, mais 6 meses continua, tem uma persistência.
Tem alguma coisa Então, errada aí. já pode fazer algum tipo de intervenção. Eu fui em congressos que médicos lá falaram pra gente, não faz nada. Isso não é para fazer nada, realmente tem que acompanhar só e não fazer nada, só acompanhar. Mas eu vejo também, de novo, se tratando de Manaus, a gente tem que ter um cuidado diferente, porque Manaus ainda é a capital do câncer. Não, e o Ministério da Saúde preconiza Infelizmente. a coleta do preventivo a cada 2 anos, né? Bom, Aline, a gente estava falando então desses pontos de se ligar à luzinha vermelha, né? Principalmente com relação à neoplasia intraepitelial cervical, e a gente sabe, como o Alisson falou, que é uma discussão que existe, se a gente repete o preventivo, com quanto tempo a gente repete. A gente está falando aqui que a gente continua acompanhando a paciente, né, nessa neoplasia intraepitelial cervical, que o Alisson até já confirmou, que normalmente apenas 10% estão sujeitos a evoluir para um câncer de colo de útero. Mas são 10%. Então a gente, por exemplo, lá na clínica, em lesões até menos específicas, a gente utiliza um recurso que é a colposcopia, né? E aí eu quero te perguntar, até para as pessoas que estão ouvindo, estão nos vendo, entender que exame é esse, que normalmente a gente se pauta primeiro no preventivo, que exame é esse, a colposcopia, quando é necessário fazer biópsia, quando a doutora Aline normalmente tem uma corrente de estudos que revelam que a colposcopia associada à colpostologia oncótica consegue estabelecer uma prevenção muito mais íntegra, eficaz dessas pacientes que têm um risco, como você falou, porque as pacientes são examinadas também. A gente estuda qual é a forma de vida sexual que essa paciente tem, né? Que tipo de paciente se tem infecções de repetição ou não, qual a idade da paciente. Então, uma série de fatores que podem interferir. Eu quero que você traga para a gente, né, esse universo da colposcopia como exame complementar diante de uma paciente que pode ter uma lesão já precursora ou não. Né? A colposcopia ela vem para complementar, como você mesmo disse. Tá? Então, complementar o quê? Complementar um exame de preventivo alterado, né, com NIC1, com ASCOS, com NIC2 e 3, obrigatoriamente ali, se vier, eu vou ter que fazer uma biópsia, né? Ela vem para complementar aquele colo daquela paciente que sangra na relação sexual, mas o preventivo deu normal, mas aquele colo está vermelho, está estranho, e aí eu faço a colposcopia e percebo um possível quadro de colpite, né, e faço tratamento também. Então, é um exame que a gente usa como se fosse o colposcópio, não deixa de ser um microscópio, em que ele olha o colo com aumento. Em que eu ponho na tela, então a paciente, que é até uma coisa bem legal lá no consultório, principalmente, deveria ser em todo... É a videocolposcopia, em que a paciente em tempo real e o acompanhante também, se ela quiser, acompanha o exame. Então, a gente coloca 2 substâncias, o ácido acético e o Lugol. E procura lesões. Faz uma reação química naquele Isso, colo do útero. O ácido acético, coloca lá com algodão no colo do útero, espera mais ou menos uns 10 a 15 segundos. E onde tiver lesões, principalmente do HPV, eles vão ficar branco-perolados, vão chamar muita atenção na colposcopia. E depois eu venho com o Lugol. Então, que o Lugol é uma substância escura de iodo, então onde o colo ficou escurinho, possivelmente ali não tem nada, e onde não ficou marrom claro ou amarelado, a gente acaba, se foi no mesmo local em que o ácido acético reagiu, eu tiro uma biópsia. Tá? Então, já peguei pacientes... Já pegou paciente com preventivo normal, mas que tinha uma clínica muito alterada no colo do útero macroscopicamente e que deu câncer. Deu NIC3. Aí, ela foi fazer a conização e a conização carcinoma in situ. Tá? Então, livramos essa paciente. E a outra, no consultório, paciente jovem, isso me deixa, sei lá, muito chateada. Paciente, 29 anos, nível social alto, né, formada, na época até uma advogada, e que estava sem se fazer preventivo há algum tempo e estava sem queixas. Quando ela voltou com preventivo, que foi até o Alisson que leu, veio lesão de alto grau. Aí fui fazer a colposcopia, a biópsia, carcinoma invasivo. Invasivo, né? Então, assim, Jesus amado, eu caminhei para um oncologista, né, que a gente caminha, e ela agora está fazendo o tratamento dela. Então, assim, a importância de estar no ginecologista, sabe? A importância de não diminuir também esse exame, de entender que o exame de prevenção é um exame de prevenção que deve ser colhido pelo ginecologista. O pessoal vai coletar preventivo muito no laboratório e não leva para o gineco. Entendeu? Então, assim, não desmerecendo as técnicas de laboratório, mas por vezes elas têm 40 coletas para fazer.
naqueles colos que são difíceis, que a gente tem dificuldade, que é lá embaixo, que é lá do lado, a que gente é lá para passa o cima. espéculo, é uma dificuldade, incomoda a paciente até Você- encontrar o colo do É útero. muito difícil alguém que tem 40 exames para fazer isso em 2 horas, vai achar esse colo. Então, vai colher ali da vagina mesmo, por vezes, né? E aí o laudo vem Inconclusivo. inconclusivo. Né? E ela também não leva para o médico e assim vai. Eu vejo Essa eu vejo que é dessa situação forma. É essa muito comum, situação você é muito concorda? importante, concordo. Você que trabalha no laboratório, Essa né? situação é muito importante, porque você falou, inclusive, que vem células da vagina. Né? Então, por quê? A importância que tem dessa coleta da escovinha endocervical. Né? Lá no canalzinho, né? Fazer aquele giro que hoje, em algumas metodologias, precisa girar 4 vezes. Quer dizer, olha aí a importância, né? Principalmente em meio líquido. Técnica, né? Né? Uma técnica diferente, que você consegue, então, com uma escova cônica, que você consegue, então, pegar a maior quantidade de células. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente também pode, com essas células glandulares, pegar uma lesão glandular, que sim. é uma AGC, né? Que são células atípicas, glandulares de significado indeterminado, que pode ser possivelmente neoplásica ou que é realmente neoplásica, que já está assim, perto, que a gente diz assim, bem na fronteira de ser um adenocarcinoma in situ ou um adenocarcinoma invasor. Então, também essas células também são importantes. Né? E eu quero falar também, assim, não sei se eu posso agora nesse momento falar dessa questão que eu vejo assim importante, que é da diferença entre lesão e quem tem HPV. Né? Porque o que acontece? Uma pessoa que vai fazer um teste molecular e dá lá o HPV de alto risco, é um HPV que está dizendo que é um HPV que está dizendo assim, esse HPV no futuro pode virar uma lesão e até um câncer. Mas a pessoa tem um HPV não necessariamente quer dizer que ela tem uma lesão, porque ela foi infectada, mas não desenvolveu a lesão ainda. Para as pessoas entenderem, nós temos métodos hoje, né, Alisson, em que você Que detecta só o HPV. Se o vírus está presente no organismo, mas não significa que a pessoa já tenha uma lesão do HPV no colo do útero. Isso é muito bom esclarecer, porque as pessoas às vezes fazem testes moleculares pelos laboratórios, porque tem muitos testes hoje, e detectam HPV. E às vezes uma pessoa da saúde desinformada fala para essa pessoa assim, olha, você está com HPV, você está com câncer. E isso é um absurdo. Então a pessoa tem que saber o que está falando. Não, realmente o HPV, a presença do HPV não está ligada diretamente a uma lesão epitelial. Então, agora, o contrário é uma ferramenta positiva. É verdadeiro. Por exemplo, a pessoa tem uma neoplasia intraepitelial cervical em acompanhamento, faz o PCR para o HPV, vem um subtipo que é de alto risco, 16 ou 18, por exemplo, a gente tem que ter um cuidado triplicado. E aí sim fazer a colposcopia, apesar de ser um NIC1, uma metaplasia escamosa, uma lesão que não tem uma suspeição tão grande. Tem mais probabilidade de evoluir. Exatamente. Né? Então tem que ter o bom senso. É porque às vezes também, gente, é um momento da gente esclarecer. A pessoa... hoje a gente tem o doutor Google, né? Então a pessoa acha que simplesmente ler o laudo já vai dar o diagnóstico e já está dado também se a pessoa vai morrer de câncer ou não. Já bate o martelo, né? E a gente aqui está discutindo essas facetas de resultado de exame, de clínica de paciente, de história clínica da pessoa, costumes dela, para poder dizer que é uma coisa mais complexa. Depende de um estudo, tanto da parte do citologista quanto do ginecologista, para poder dar o diagnóstico, saber qual é o tratamento e saber qual é a perspectiva que essa paciente tem no futuro. Né? Tanto é, Léo, que hoje a gente vê lá no laboratório de citologia Sebastião Ferreira Marinho, lá da prefeitura, a gente consegue lá perceber essas pacientes aí de periferias e tudo mais, inclusive de periferias também, porque também de todas as áreas, conseguem perceber que estão chegando mulheres abaixo dos 30 anos com lesão de alto grau e às vezes com microinvasão. Por causa dessa minha paciente. Isso, essa mulher, então, o que aconteceu? Ela começou a vida sexual muito precocemente. Muito cedo. Porque tem até aí 15, 20 anos para que isso desenvolva. Então você vê que desenvolveu com 15, então com 20 ou com 25, enfim, chegou num ponto que ela começou muito cedo, ou talvez às vezes oriundas de até abusos sexuais, também são situações que a gente pode em outro momento discutir, mas e que acontecem também, e que podem ser no momento da primeira situação ser infectada.
Então, Sim. também são situações também que podem evoluir para o Manaus definitivamente é fora da curva. fora da curva. Tem que ter uma avaliação muito importante ali, muito precisa dessas pacientes. A gente, assim, meu sonho é que diminuísse, não fosse mais um número, sabe? Aquele 17 mil, aquilo ali me assusta. Então, que a gente conseguisse diminuir através da informação, através do boca a boca, através do Dr. Google mesmo, usar o Dr. Google a nosso favor, que todo mundo usa, né? Usar a nosso favor para que a gente aprenda que a prevenção ainda é o melhor remédio. E o que a gente vê Aline, eu não vou perder a oportunidade. Esse boca a boca não é só namorar, não, né? Se namorar, namorar de camisinha, mas o boca a boca é de dar informação um pro outro, né? Sim. É isso aí, Sim, beleza. com certeza. Cara de pau. Eu tenho que aproveitar a oportunidade, né, para pegar aqui a minha esposa, brincar um pouquinho com ela. Gente, chegou o momento que já se tornou prático, como eu sempre digo, no programa Papo de Médico, que é um momento de indicação de leitura, tá? E hoje a gente está trazendo um livro bem interessante. E aí, pessoal, chegou aquele momento então que é praxe, né, que são as indicações de leitura. E hoje eu estou indicando para vocês um livro chamado Arrume Sua Cama. Eu li esse livro há um bom tempo atrás. Ele é super interessante, ele fala de disciplina, ele fala de bom senso, ele fala de ética e fala de moral também, por incrível que pareça. As coisas começam com as coisas simples e a vitória começa, o sucesso começa se organizando. Né? Pequenas atitudes que podem mudar sua vida e talvez mudar o mundo. O autor é o William McRaven. Bom, pessoal, então a gente está trazendo hoje esclarecimentos a respeito do HPV, né? Do preventivo, porque é a melhor forma de prevenir o câncer de colo de útero, que tem como principal causa a infecção pelo HPV, alguns tipos de HPV. E agora chegou um momento que é importante, a gente falou de colposcopia também, da gente conversar aqui de outras lesões, outras infecções que estão associadas ao câncer de colo de útero, por exemplo, né? Aí eu vou conversar um pouquinho com a Aline, porque pode ser um momento que você procura seu ginecologista e pode aproveitar para tá vendo a sua saúde reprodutiva, tá vendo outros tipos de infecções. Então a gente já conversou aqui um pouquinho, Aline, que deu uma pincelada de que o papiloma vírus humano ele é o agente causador do câncer de colo de útero, mas o universo feminino também abrange, né, na infecção pelo HPV, outras regiões da vida sexual da mulher, né? Regiões como a vagina, a vulva, o ânus e O reto. o reto. A paciente pode estar aproveitando nesse momento da coleta do preventivo para estar sendo examinada e estar trazendo informações para o médico ginecologista que são importantes, principalmente quando se tem suspeita de uma infecção pelo HPV, né? O que você pode estar trazendo para a gente? A paciente, ela geralmente, quando causam aquelas verrugas, né? Então, elas me perguntam, doutor, eu tenho uma verruga no dedo, é a mesma verruga da vagina? Não. Da vulva? Não. Não é. A da vulva, vagina, ânus, reto, né? É causada pelo HPV, que é uma infecção sexualmente transmissível, tá? Então, por vezes, como a verruga é externa, ela já vem queixando. Eu encaminho o parceiro ao urologista para que seja também avaliado ali a parte genital masculina, né? E a gente propõe a retirada. Já peguei pacientes que achavam aquilo ali bonito. Eu fiquei chocada. Então, assim, eu falei, isso não é bonito, isso precisa ser retirado. E para ela foi até difícil a retirada, porque ela achava que aquele sinal era um sinal que ela gostava, né? Era uma baita de um HPV, e o HPV... Nesse patológico deu HPV. Deu, e pode levar ao quadro de câncer, câncer de vulva. Gente, tem câncer em todo quanto é canto, só não tem câncer no cabelo e na unha. Ah, tem câncer ali no períneo? Tem, câncer de vulva ali, tem câncer no ânus, tem câncer no reto, né? Tem câncer de vagina, né? A gente já pegou também, é mais raro, eu vejo que é mais raro, mas o já HPV peguei. no pênis também. HPV no pênis, só que como o pênis está para fora, o cara, a gente imagina que o cara seja pelo menos, né, tenha noção, procura logo, né? Agora a mulher quando está na vagina, ela não consegue ver. Então por isso que mais uma vez a importância da consulta anual no ginecologista. Alisson, é importante, então, dentro desse assunto, a gente especificar que existe, então, a citologia oncótica do colo do útero, mas também da vagina e da região anal, né? Sim. Existem a citologia oncótica de vários setores do corpo, várias áreas do corpo. A boca, né, pelos anexos embrionários, boca e ânus é bem parecida. Também a questão
Então eu faço da boca, faço também anal e faço também da vagina e do colo de útero. Então são epitelios bem parecidos. Da língua, inclusive, de alguns dentistas pedem para fazer da língua. A gente encontra também lesão NIC1 em alguns momentos. Que também é sexualmente Que transmissível. também é sexualmente transmissível, então fica Porque o pessoal que acha que na relação sexual só tem que pôr camisinha quando vai fazer a relação via vaginal, né? Coito vaginal, né? Isso. Só que na boca o sexo oral também leva a Também, infecção e também. câncer também. E também câncer. Então, porque se tiverem de alto risco, né? Então tem essa probabilidade. Então acontece em outros locais, né? E do ano já tem aumentado. Né? Eu tenho conversado com alguns médicos e tem aumentado essa lesão anal, né? Por conta do sexo anal também, né? Então, aumentado esse tipo de HPV de alto risco. Desprotegido, né? A gente conversou aqui num outro programa com o fundador da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, o professor Mauro Romero Leal Passos. E interessante, a gente conversou muito sobre uma estabilização na incidência e prevalência da infecção pelo HIV, em função de todo o esquema hoje profilático, até de exposição, né, chamado quimioprofilaxia expositiva. E isso, para alguns especialistas em infecções sexualmente transmissíveis, foi um marco para, infelizmente, as pessoas se despreocuparem, não usarem preservativo e acabarem por se infectar por outras DSTs, outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso é uma discussão que existe hoje. Teremos um congresso aí em outubro em Florianópolis, de doenças sexualmente transmissíveis, de HIV e AIDS, e com certeza será um ponto de discussão a respeito dessa nova trajetória das infecções sexualmente transmissíveis na população brasileira, né? E agora a gente chega num momento específico do programa Papo de Médico, que já está marcado também, e a voz marcante do Márcio Seixas. O que toca nos partos e cirurgias? O que toca nos partos e cirurgias? O que toca nos partos e cirurgias hoje, a gente traz uma música bem interessante de um musicista que eu sou fã. Eu já trouxe uma outra música dele aqui para vocês, que é o Omar Akram, A Day With You. Bem interessante, depois vocês dão uma olhada lá no Spotify, bota para ouvir. Essa aí pode colocar num volume bem alto, que é super legal. Bom, gente, a gente está chegando agora já no final do programa Papo de Médico de hoje, onde a gente falou da infecção pelo HPV e o câncer de colo de útero. A gente deseja que tenha sido esclarecedor para vocês e foi um momento que a gente pôde exercitar aqui com um citologista e uma ginecologista como é o atendimento, quais são as formas que a gente tem de prevenir, os exames que podem ser solicitados para o diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero. E eu vejo que nas considerações finais a gente pode trazer, tanto por parte do Alisson quanto da doutora Aline, o que a gente pode contribuir, pode fazer, qual é a conclusão que a gente chega desse programa. Eu vou deixar a palavra com eles, certamente eles vão estar falando da mesma forma, os mesmos tópicos e vão estar aconselhando as pessoas como se prevenir para essa infecção que é terrível e que gera um impacto de saúde, aumentando a morbimortalidade de mulheres no momento do menacme, da vida sexual ativa, mulheres jovens e que vão, infelizmente, representar aí, aqui no estado do Amazonas, 50 casos de câncer por 100 mil habitantes. Um absurdo, né, Alisson? Deixa a palavra contigo sobre as conclusões finais. Muito grato, Léo, também por participar aqui desse programa fantástico, que é uma ideia para eternizar mesmo todos esses conhecimentos, para que as pessoas possam acessar várias vezes. A recomendação que eu digo para você, se você tiver dúvida, procure um médico ginecologista. É ele que é a única pessoa que pode tirar a tua dúvida. E faça o exame do preventivo, que é para prevenir um possível câncer de colo de útero. Eu quero aqui agradecer assim, a amizade que eu tenho pelo Léo. É uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que teve essa grande sacada, né, para estar mostrando para as pessoas a saúde em todos os aspectos, né, psicossociais, sociais, né, enfim, de todas as maneiras da saúde, né, para as pessoas, trazendo pessoas diferentes aqui. Também agradecer também a Aline,
né, que é a esposa dele, uma pessoa também que é muito inteligente no sentido, também no consultório, sabe lidar com as mulheres. Então, você mulher que está precisando de uma interação, que quer saber mais, um pouco mais, procura a AME, que é um centro especial, um lugar onde que atende as pessoas com humanização. Isso é muito importante. E agradecer também a todas assim, as pessoas que estão vendo aqui esse podcast, que eu acho que é fantástico. Por exemplo, os meus alunos das universidades, né? Os alunos Põe todo mundo para assistir. os alunos da Valendo nota. universidade, né? Da Newton Lins, do curso de medicina, que a gente dá aula de bioquímica clínica, os alunos da farmácia, que eu dou aula de farmacologia, né? E citologia clínica também, e bioquímica clínica. Agradecer a família, né? Família, a esposa, a Doriane, a Laila, o Vinícius, meus filhos, né? Que sempre me dão apoio nesse... E essa empresa que nós temos é familiar, que chama Lavi, que é uma empresa que atende também os hospitais, né? Atende também os consultórios. Nós temos essa premissa de fazer um preventivo com uma fidedignidade, um preventivo que tenha uma foto para dar mais segurança para as pessoas, né? Então, por exemplo, se tiver uma lesão, se tiver um câncer, vai aparecer uma foto lá. É o único de Manaus que tem esse tipo de laudo. Agradecer todas as pessoas que trabalham comigo também, lá no laboratório de referência de Manaus, Sebastião Ferreira Marinho, os meus colegas lá desse trabalho, que são farmacêuticos também, que são citologistas, que estão lá todo dia lendo esses preventivos para essas mulheres de Manaus. E todas as pessoas das congregações, né, que eu trabalho, das religiões também, da religião que eu faço parte, né, que são amigos, que estão acompanhando também essa evolução, esse trabalho que a gente está fazendo de saúde preventiva da mulher aqui em Manaus e no estado do Amazonas. Então, gratidão, tá, Léo, pelo esse convite. Joia. Eu deixo as considerações finais para a Aline, já informando para a Aline que venda o nosso peixe, fale da AME, o que a gente hoje se propõe na cidade, porque a AME é muito relacionada ao parto humanizado e às cirurgias ginecológicas, né, Aline? Uhum. Infelizmente, a gente tem que operar pacientes, já tivemos que operar pacientes com lesões precursoras, né? Graças a Deus, todas todas estão bem, mas a gente está lá para fazer a prevenção também, né? Então, deixo aí contigo as considerações. Eu sempre digo para as minhas pacientes que elas, quando pagam aquela nossa consulta, elas são as nossas patrocinadoras oficiais, para que a gente vá em congresso, que a gente vá fazer curso, faça curso online, faça curso presencial em outro estado e consiga trazer os melhores conhecimentos, os melhores tratamentos, os mais atuais do mundo inteiro. Então, eu sempre brinco com elas, olha, tu está fazendo esse tratamento aqui porque eu estudei, sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, você vai melhorar. Então, assim, a AME, Assistência Materna Infantil Humanizada, ela é voltada para esse atendimento humanizado, esse atendimento individual. Cada paciente, eu busco ali, naqueles 30 a 1 hora de consulta, buscar a essência daquela paciente, saber o que aquela paciente, por que ela foi ali, e acaba virando até uma grande amizade durante a consulta, né? Agradeço, Léo, vi ele estudando, e eu em casa ontem deitada, ei, mano, o que tu vai me perguntar amanhã? Tu não vai me perguntar o que eu não sei. Aí eu duvido que tudo que eu falar lá você não vai saber. Né? Fiquei um pouco lisonjeado, fiquei feliz. E vejo que ele se esforça para manter o programa, ele gosta, isso aqui para ele é um hobby. E estou muito feliz, espero que dê muito certo, que esse programa chegue em todas as pessoas, em todas as famílias. Principalmente no nosso estado, né, gente? Principalmente no nosso estado. Por favor, vamos diminuir esse número de casos. Para diminuir, basta procurar um ginecologista, fazer seu preventivo de forma anual. Usar camisinha. Usar camisinha. E vacinar. Né? Doutora, eu gosto de ter vários parceiros. Tudo bem, mana, usa a camisinha. Ninguém está aqui para julgar isso, mas usa a camisinha. Isso que é importante. Tá joia. Bom, gente, agora a gente vai chegando no final do programa e é o momento da descontração, né? A Aline já participou de um programa e hoje a gente vai pro momento do programa, Alisson, em que a gente procura conhecer os nossos convidados e trazer essa coisa legal da descontração, né? Conhecer o Alisson, que é um profissional farmacêutico e bioquímico, mestre em imunologia, citologista clínico, como ele acabou de trazer para a gente, tem um trabalho na cidade que tem
uma veia de sincronia muito positiva junto a colegas, a prestadores de serviços, e a gente trouxe ele sabendo que ele poderia trazer informações relevantes na parte principalmente da citologia oncótica e a prevenção do câncer de colo de útero. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais a mente do Alisson, o pensamento do Alisson, o que ele acha da vida, como ele vive, num momento crucial do programa, na voz marcante do Márcio Seixas, que é a consulta rápida. Consulta rápida. Alisson, na consulta rápida a gente vai fazer um pai bola contigo. São perguntas mais elaboradas. Depois a gente vai fazer perguntas mais diretas para a Aline. Da outra vez eu fiz o contrário com ela. E a gente não pode perder a oportunidade de conhecer um pouco vocês mais e trazer esse momento de entretenimento também. Porque os seus alunos estão te ouvindo, te vendo e vão ver como é que o professor vai se sair aí no programa. Tá bom? Então vamos lá. Alisson, se você pudesse ser melhor em algo, o que seria? Se eu pudesse ser melhor em algo, eu procuraria estudar mais as pessoas. Dentro da área da psicologia mesmo, para conhecer mais as pessoas. Entender mais por que uns são tão difíceis, né, Alisson? Sim. Alisson, como seriam as suas férias dos sonhos? As minhas férias dos sonhos é mais alto possível, ali perto do Polo Norte, ali, para ver aquela aurora boreal. Ia lá para a Islândia, tava bom? Isso, tava bom, com a minha esposa ali, no iglu, vendo a aurora boreal. Eu sei que ela não gosta de frio, mas ia ser legal. Alisson, se tivesse que se mudar para outra cidade, qual seria? Ou Toronto. Canadá. Ou Ottawa, né, também, no Canadá. Um dos dois. Alisson, o que te impressiona nas pessoas? Impressionando nas pessoas é a característica individual de cada uma. Quando eu olho para uma pessoa, eu olho para um espírito. E eu vejo uma pessoa diferente em cada... Isso que é o lindo da vida. É ver uma pessoa diferente e poder conhecer cada vez mais aquela pessoa dentro das suas características, né? Daquele espírito. Isso é diferente. Muito interessante. Legal. Alisson, onde você encontra a alegria? É em casa, na família. A minha família é a minha base, é a minha alegria. E o que te surpreendeu hoje, Alisson? O que me surpreendeu hoje foi a nossa descontração, esse reencontro. A brincadeira, né? A brincadeira. Eu tive que dar uma bagunçada com a Aline, não podia perder a oportunidade, né? Também me surpreendeu assim, essa forma dinâmica que é o podcast, que é interessante, que agrega conhecimento para as pessoas. De uma forma leve, né? De uma forma leve, de uma forma tranquila, uma resenha mesmo, como é o programa. É um resumo descolado. Alisson, qual foi o seu gesto de generosidade mais recente? Ou que fizeram para você, ou que você fez? A generosidade eu encontro em todos os meus amigos, né? Você, né? Você é uma pessoa generosa, não querendo ser piegas aqui, mas não, realmente você é generoso, você e a Aline são pessoas generosas e essa amizade eu quero preservar para o resto da minha vida, muito importante. E é isso que eu vejo, né? O gesto de generosidade é esse convite. É um convite para agregar valores de conhecimento. Também uma generosidade que eu posso citar aqui, Léo, também é poder fazer um exame preventivo para uma pessoa que não tem condições financeiras. E eu estou hoje podendo fazer isso para alguns nichos, para alguns locais, para algumas pessoas que não podem. A gente se comunica, às vezes se comunica, né? Isso. Olha, tô mandando um exame aí que é de uma peixe, Alisson. Ele já isso sabe. É muito importante. Isso é legal. Isso aí é a base da vida da gente. É a gente ser feliz procurando fazer um pouquinho pelos outros. Alisson, de quem você sente saudade? Eu sinto saudade da pessoa que eu até hoje penso quase todos os dias, que é o meu avô. Meu avô Guilherme, que... Pai da sua mãe ou do seu pai? Pai da minha mãe, que é uma pessoa que tem um parentesco bem próximo com um dos maiores farmacêuticos que teve no Amazonas, né? Ele vem ser o irmão, né? O irmão querido, né? É um primo, mas é um irmão querido do Manuel Bastos Lira, que levou o nome da universidade, da biblioteca da UFAM, do curso de medicina. Então eu sinto muito falta dele, uma pessoa que era amiga, que conversava comigo. Guilherme Torres Bastos. Sim, senhor. Aline, chegamos no momento para expor a sua vida, as pessoas, as suas pacientes, suas clientes.
tá bom? Então vai ser bem legal. Cara da cara. É a consulta rápida com a Aline. Aline, Ai, meu Deus. é pai bola. Eu falo a palavra e o que vier à cabeça você fala. Sim, senhor. País, Estados Unidos. cidade, Gramado. bebida, Hoje em dia, água. comida, Viraram o Muito cu de bem. casaca. Comida que eu mais gosto. hobby, Cara, eu não tenho um hobby, né? Mas eu gosto de ir pro shopping comprar presente pros meus filhos. é um hobby. Profissão, A minha. Eu não saio pra trabalhar nem um dia. Eu amo o que eu faço. paixão, Paixão, meus filhos, minha família, você. legal. Pensei que ia esquecer de mim. O que te emociona? Cara, me emociona, às vezes, o reconhecimento que as minhas pacientes têm por mim. Então, esse final de semana chegou um pirarucu de casaca, Na maionese de uma camarão. maionese de camarão, um bolo de chocolate regado com morango. E ela comentou, qual a comida que a senhora mais gosta? Eu fui falando no meio da consulta, lá chega um banquete. Isso me emociona, essa gratidão que elas têm pelo meu trabalho. Aline, o que te faz feliz? Faz feliz quando toda a minha família está com saúde e rindo numa festa. O que fazer no domingo de manhã? Dormir. Legal, né? Cor predileta, Aline. Eu gosto do azul. Aline, cerveja, mar ou teatro? Hoje. Hoje? É. Hoje o mar. Então, tá. Mas já gostei de uma cervejinha. Aline, o que toca de música no seu carro? Essa aí eu sei, mas Adivinha? elas têm que saber. Sertanejo. Isso vem desde a minha infância. Cresci ouvindo. Fui para a faculdade, meus amigos tudo goiano, só ouvindo sertanejo. E é só o sertanejo que Pessoal de Porto Velho e de Goiânia, toca. né? Goiânia. Isso aí. Sei todas as músicas. Pessoal, é sempre para mim um motivo de alegria quando a Aline está aqui junto, né? Nós somos parceiros nessa empreitada, é uma parceria junto com a doutora Doroteia Serra Aragão, da AME, Assistência Materna Infantil Humanizada, que patrocina esse programa e que faz com que a gente possa tornar esse sonho realidade, que é o podcast Papo de Médico. Quero deixar aqui a minha gratidão à minha esposa, minha companheira, que hoje veio aqui, seu valioso tempo foi dedicado a esse momento do programa. Meu amigo, meu irmão de fé, Alisson Baixo Sena, gratidão também. Já tinha convicção de que seria um programa bem legal. Às vezes a gente se pergunta, será que a gente consegue fazer 1 hora de programa, 2 horas? E são profissionais que normalmente, como o Alisson disse, agregam muito valor no sentido da gente poder trazer informação e tirar a dúvida de muita gente que não tem o acesso à informação correta. Hoje, com a mídia digital, a gente tem que tomar esse cuidado. E esse programa aqui procura ser uma referência de informação verdadeira, né? A integridade ainda é base desse programa, e a gente já falou isso aqui mais de uma vez. Pessoal, a vida é um grande contrato de risco. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucesso e fracasso alternam na vida de cada ser humano. E saber que a vida tem seus invernos, a gente tem que esperar. Não se curvar aos invernos, mas esperar a mais bela primavera é fundamental. E você tem que usar as lágrimas como vírgulas invertidas para escrever os capítulos mais nobres de sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Isso aí eu peguei uns dizeres de um site chamado Automotivado, e é a mensagem de hoje para a gente poder ter resistência, resiliência, paciência para procurar um mundo melhor. Eu sou o Dr. Leonardo Gobira, esse foi mais um Papo de Médico, a resenha. Lembrar que o Papo de Médico, como eu disse, é patrocinado pela AME, Assistência Materna Infantil Humanizada, produzido pela Trend e tem como assessora de comunicação e marketing a Carol. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Você assistiu Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Um oferecimento AME, Assistência Materno Infantil Humanizada.